uma pergunta antes. Porque a gente estava falando dos traqueostomizados, falamos do azul. E aí, Blue Dye Test, fazer ou não fazer? Opa! Ivans, é o seguinte, se a gente for seguir à risca o protocolo, né, do Blue Dye Test, então você vai corar a cavidade oral do alimento ali, com de 2 a 3 gotas de anilina, e aí, de acordo com o protocolo, fazer a aspiração endotraqueal de 4 em 4 horas por 72 horas. Você tem equipe para fazer isso? Você tem fonoaudiólogo no hospital para ir de 4 em 4 horas durante 3 dias? Dificilmente você vai ter equipe para fazer isso. Eu também não vou terceirizar isso para o físio e para a enfermagem. Ah, mas terceiria. A fono lá no meu hospital, a gente tinha uma parceria, ó, ela não me obrigava. Ela deixava uma folhinha lá no quarto e aí eu anotava para ela na folhinha. Às vezes que eu fui aspirar, o horário e se já estava corado ou não. Para ela pelo menos poder ter uma noção no dia que ela voltava, porque era tanto paciente que nem sempre ela ia todos os dias. Quando ela voltava, ela poder ter uma ideia do que aconteceu. Do que aconteceu. Eu fico uma tempo. dó de aspirar de 4 em 4 horas, cara. Então. Não, tanto que eu só colocava quando eu aspirava, eu não ia de 4 em 4. Eu só colocava quando eu aspirava, para ela ter uma noção, porque realmente é isso. Esse né? é o protocolo, mas é o protocolo que a gente fala que é um rastreio, para saber se ele aspira, não se ele tem a disfagia. Então, assim, Boa. vai mudar a nossa conduta? Então, por exemplo, eu vou fazer o Blue Dye, né, naquele paciente que... tenho dúvidas se aspira saliva. Tem paciente que a gente está olhando ali que não precisa fazer, porque sabe que a saliva está super secretiva e tem saliva já tá também. claro, então né, não precisa fazer o Blue Dye. Mas naqueles Aquela que têm tosse bem, dúvida... né? Então, se ele positivar no Blue Dye Test, qual vai ser sua conduta daqui 3 dias? A conduta não vai ser desinsuflar o cuff, pôr uma válvula de fala ou ocluir? Então, se eu não fizer o Blue Dye, a conduta é a mesma. Então, não muda. Eu só vou atrasar o meu atendimento pelo menos 3 dias, impactando os meus indicadores. Então, eu vou atrasar. Para que eu vou atrasar 3 dias se no primeiro dia eu desinsuflo, coloco válvula, acabou? Essa é a minha opinião, gente. É a minha opinião. Tem serviços que têm ali o protocolo de Blue Dye Test, mas há mais de 10 anos eu não faço mais isso. Não faço mais isso e eu faço o Blue Dye Test modificado, é diferente. Não, e cada vez mais a própria literatura vem mostrando justamente isso, que já que não muda, então assim, não tem por que eu insistir nisso. Muda. E é por isso que tem hoje outros testes de rastreio que são mais rápidos, mais simples e que trazem uma coisa mais rápida para a equipe tomar uma decisão. Exato, eu acho que tem que verificar isso. Tirando dos traqueostomizados, a gente tem vários instrumentos aí de rastreios validados, né, com uma eficácia ali que foi validada por meio de videodegluto, nasofibroscopia. E pode tentar ali buscar de acordo com o serviço, né, que o fonoaudiólogo atende. Agora, nos traqueostomizados, de novo, o Blue Dye Test é um rastreio para ver se aspira. Se eu sei que a traqueostomia é um grande fator de risco para disfagia, por que eu vou rastrear? Então, eu vou lá, avalio no meu primeiro dia, desinsuflo já esse cuff, acabo, né, ganhando esses 3 dias do Blue Dye, já ocluindo ou pondo uma válvula. E olha que interessante, você falou que mesmo com o Blue Dye positivo, você vai desinsuflar o cuff? Sim, Ah, sim. é? Então quer dizer que não é isso que me fala se eu posso desinsuflar o cuff ou não? Gente, olha... Você gosta da confusão mesmo. Não, porque eu... Não, tá certo. Não, é a polêmica de trazer mesmo. isso e discutir É porque isso assim, mesmo. como fisioterapeuta que trabalha em UTI, a gente recebe muita pergunta a respeito de desinsuflar o cuff, Blue Dye Test, fisioterapeuta fazendo Blue Dye. Ficou assim aí, eu desinsuflo ou não? E é para entender a importância da fono. Porque entende que não é o teste que decide. Exato. É o profissional por trás do teste que tem que ter expertise para poder lidar com o caso. Então, gente, o cuff insuflado, ele não vai eliminar assim, a chance desse paciente broncoaspirar saliva. Ele ainda vai broncoaspirar, claro, em menor quantidade. Só que eu preciso desinsuflar, porque como que eu vou avaliar um paciente com o cuff insuflado, né, sem verificar a qualidade vocal? Né? Então, eu preciso trazer esse paciente o máximo para a funcionalidade. O cuff é um dispositivo ali exclusivamente respiratório. Né? Então, assim, o paciente está com o cuff insuflado, por quê? Porque ele desatura, porque tem um aumento da frequência. Um ambiente fechado. Exatamente, exatamente. E o cuff, ele restringe a deglutição, empurrando o músculo traqueal ou não? Então, tem estudos, né, tem um estudo que foi publicado na Disfagia, se não me engano, em 2018, que eles fizeram um comparativo dos pacientes do mesmo paciente, né, com a traqueostomia plástica cuff insuflado e traqueostomia plástica com cuff desinsuflado. O cuff insuflado, 30,
né, no máximo 30, ele impacta na velocidade de excursão do complexo hiolaríngeo. Mas não no fluxo esofágico. Só se tiver hiperinsuflado. Aí, Se o cuff estiver hiperinsuflado, ele pode provocar ali um estreitamento, né, daquele esôfago. Aí vai ter a dificuldade de progressão não só do alimento, mas também da saliva. Até porque a traqueia é uma coisa rígida. Então assim, Exato. tem que ter muita pressão para empurrar essa traqueia não, mas lá é no que esôfago. atrás tem o músculo traqueal. E o músculo traqueal pode empurrar o... Não, então, mas o ela, é que esôfago. ela, apesar do anel terminar mais em cima, para empurrar tudo aquilo lá para trás, não é uma pressãozinha, é uma baita Exato. pressão. E aí o cuff hiperinsuflado, além de aumentar, inclusive, o risco de broncoaspiração de saliva, porque, gente, supracuff, o pessoal acha que não broncoaspirou. Mas quando é supracuff, Você já tá broncoaspirou. Você já tá em cima Já. do cuff. Então, é pra supracuff ainda. Falei, gente, já broncoaspirou, tá acima do cuff, já passou para limite inferior das pregas vocais, já broncoaspirou. E não é porque o cuff tá insuflado que você não vai ter microaspirações. Exato. Depende do formato do cuff, uma série de fatores. Exatamente. E Eu aí, adoro essas conversas, cara. esse é o assunto polêmico ali na UTI, Sim. é a traqueostomia, não tem jeito, né? E é isso que a gente tem que ver. Então, por exemplo, junto com a físio, a gente usa, né, o cufômetro. A fisioterapia usa bastante, claro, para aferir a pressão do cuff, mas a gente também usa nos pacientes traqueostomizados para verificar a pressão intratraqueal, para ver se pode ou não adaptar uma válvula de fala. Então, por exemplo, quando a gente oclui a cânula e não tem voz, uma das possíveis causas é uma estenose subglótica ou alguma obstrução na via aérea inferior, né, mas assim, acima da prega vocal. Com a pressão intratraqueal, quando a gente vai medir, essa pressão tem que estar menor do que 5 na expiração. Quando está menor do que 5, a gente pode pôr uma válvula. Porque assim, os físios falam, Ariana, eu vou adaptar a válvula, mas eu não sei avaliar a qualidade vocal. Né? Eu falo, não, tudo bem. Mas se vocês fizerem a pressão intratraqueal, a gente parte do pressuposto que esse paciente tem condições de ficar com uma válvula de fala adaptada e vocês usam a válvula para desmame da ventilação mecânica. Né? Porque isso é um dado objetivo, a pressão intratraqueal menor do que 5. Agora, se der, né, maior do que 10, aí o paciente tem alguma obstrução. Né? Então, pode ser estenose, paralisia ou até mesmo o tamanho da cânula, que está avantajado. Então, são coisas que a gente precisa, acho que, difundir mais, né, no meio, né, da UTI, Sim. fono e físio. Poucos sabem, poucos atuam com isso. Então, tem que atuar junto, o paciente na ventilação Muito mecânica. legal atuar junto, cara. É outra Não, coisa. demais, demais.